Bom, vamos lá então de novo. Agora a conexão. A conexão tinha falhado, né? Mas a gente estava trabalhando na questão da relação entre sujeito, autoridade e democracia, né? Porque me parece uma questão central. Central por dois motivos, basicamente. Porque aí existe um miolo, né, um cerne, um novelo que deve ser desdobrado, que deve ser desenvolvido, que deve ser diferenciado. É uma síntese que deve ser trabalhada por várias análises. Na medida em que o lugar do sujeito parece que coincide com o lugar do comando da própria vida humana, né? Existem muitas expressões até já ordinárias. Você é sujeito da história, você é sujeito da sua vida, você é sujeito das relações em sociedade, né? Você Sujeito da política. é sujeito da política, exatamente. Você é um sujeito que tem capacidade de escolha, discernimento, livre-arbítrio, né? Você tem uma capacidade de veracidade, né? Uma capacidade especulativa, uma capacidade racional, né? De operar com as faculdades racionais, com a faculdade da razão. Você tem uma capacidade... temos companhia aqui. Você tem uma capacidade de comandar os seus afetos, as suas paixões, né? Você é senhor dos seus desejos, por isso você também tem a faculdade moral, né? de conter suas parcialidades afetivas em prol da universalidade racional. O sujeito parece uma coisa interessante. Então temos aqui as duas dimensões kantianas, do sujeito racional e do sujeito moral, né? Sujeito prático e sujeito especulativo. Bom, e ainda temos a dimensão desse sujeito que é ascendente em relação ao corpo. Por exemplo, ele é capaz, portanto, na medida em que organiza o seu corpo, de transformar toda a dimensão sensório-motora física do corpo em uma potência eficiente, né? Então nós teríamos uma tripla faculdade: a faculdade eficiente do corpo físico individual, a faculdade responsável do sujeito prático moral e a faculdade competente do sujeito racional verídico, né, ou veraz. E assim, aparentemente, a instância do sujeito em nós, com essa tripla qualificação, seria capaz de uma escolha, né, de um investimento no objeto da sua escolha, né, e na criação de meios para efetuar ou realizar o desejo que está expresso nessa escolha. Ou seja, a conduta necessária, o comportamento necessário para realizar o seu objetivo, o seu fim. Digamos que esse ideal é o sujeito de interesse, que é um sujeito de desejo, com o sujeito de direito, que é um sujeito formal, racional, legal, legítimo, civilizado, enfim, esse ideal de civilidade, né? Então, essa coesão, né, ou até essa uniformização de ambos os sujeitos, faria de nós um tipo superior, né? Será que esse ideal, portanto, de humanidade em nós, de subjetividade em nós, que acessa, então, uma dimensão superior de nós mesmos, uma dimensão formal, seja do ponto de vista afetivo, seja do ponto de vista do pensamento.
tanto do ponto de vista, então, das paixões, quanto do ponto de vista da consciência. Será que essa dimensão que nos torna aparentemente superiores aos animais, à natureza, né, e até aos nossos congêneres, né, humanos, que não acessaram ainda essa instância, essa capacidade? Será que é exatamente essa instância onde nós realizamos o máximo das nossas potencialidades? O máximo das nossas potencialidades e ao mesmo tempo empreendemos, né, com o máximo de liberdade aquilo que de fato atenderia à realização das forças de humanidade em nós? Bom, esse tipo de sujeito é desejado desde a emergência do capitalismo, de alguma maneira. Ele já é um sujeito, se não pressuposto, é um sujeito que coexiste com a emergência do capitalismo, né? E que é trabalhado no mesmo sentido que também é trabalhado um modo de gerenciamento desse tipo de vida em sociedade. E esse modo de gerenciamento desse tipo de vida em sociedade é um novo tipo de Estado. Não é mais o Estado que funcionava ao modo arcaico ou evoluído dos regimes de soberania, né? É agora um Estado que não é o fim dos homens, assim como Deus era o fim de um homem moral e religioso. Não é o Estado o objetivo supremo da sociedade, que unificaria as forças da sociedade e desenvolveria ao máximo as suas potencialidades. Não é através de um Estado final. Ao contrário, o Estado se torna meio de efetuação de forças que não são estatais ou estatizantes, né? E no caso, as forças do capitalismo, elas coincidem com essa demanda, com essa necessidade. O capitalismo inventa um Estado próprio. É um Estado que funciona muito mais na imanência das relações do que na transcendência de uma forma que se sobreporia aos desejos, aos corpos, aos pensamentos, às relações sociais que seriam condicionados ou condicionadas sob essa forma transcendente. Agora, o condicionado e a condição estão na mesma estatura. O Estado, ele está no meio das relações, ele emerge junto com as relações. É uma outra maneira, dá para dizer que é uma espécie de formalização imanente que o Estado, que é próprio ao capitalismo, efetua, e não mais uma formalização transcendente. E essa formalização imanente, ela não é contrária ao sujeito. Ao contrário, ela estimula que o sujeito seja implantado em nós como um preposto de poder em nós, né, que funcione segundo o mesmo modo do Estado, né, com o mesmo princípio e a mesma condição que o Estado faz emergir, né? E esse princípio e essa condição, que dá para dizer em duas palavras, que é um espaço homogêneo de comparação, se quiserem, de competitividade, de disputa, e o princípio, a força de apropriação, que faz com que a propriedade seja um efeito disso, né? E ao mesmo tempo que implica uma vontade de estocagem, uma vontade de produção de um polo interior, uma interioridade tal que me libere da relação com o mundo, ou melhor, que faça da relação com o mundo, com as coisas, com os outros, com a diferença, com o estrangeiro, né, uma relação de imposição,
uma relação de colonização, uma relação de controle, uma relação de expropriação, de apropriação, uma relação de exploração, uma relação de opressão. Não importa qual tipo de relação, menos uma relação de autonomia, de jogo livre de devires, assim como na vida a gente encontra relações de simbiose, por exemplo, ou relações que são de múltiplas faces potencializadoras da vida e não unilateralmente empoderadora, como é o caso do Estado ou mesmo do Estado em nós. Nós tendemos a investir na apropriação, no empoderamento, de modo a atomizar cada vez mais a nossa subjetividade, a nos isolar numa cápsula. E mesmo que a gente tente se relacionar com o mundo, com as coisas, né, essa nossa relação já está mediada por essa muleta, digamos assim, ou por essa mediação sem a qual a gente não tem coragem, né, de acolher imediatamente o que acontece ao desejo ou à potência que nos sustenta e que nos constitui. Então, essa covardia de base, ela é um pressuposto a qualquer sujeito neoliberal, ou liberal, ou sujeito de capital, ou sujeito que tenta ser o mais livre possível, como esse do ideal da livre iniciativa, né, que opera aparentemente no meio de uma livre concorrência, né, e que visa a inventar os meios mais sofisticados de apropriação ou de empoderamento. Eu acho que aqui nós temos um esboço, uma circunscrição. A gente está circunscrevendo a questão de modo aproximativo, mas é para chamar atenção a uma coisa muito importante, ao meu ver, essencial. Quando a gente fala em democracia, né, quando a gente fala em liberdade,